inicia. Bom, agora sim. Oi, pessoal, bom dia a todos e a todas. Nós estamos hoje iniciando a nossa disciplina de História do Direito, né, com uma experiência para mim, na verdade não é uma experiência primeira, mas eu já tive experiências anteriores na turma da manhã. Eu sou muito matutino, então, assim, até prefiro que esse horário se estabeleça dessa maneira. Então, eu sei que acordar cedo para estar na sala de aula às 7 horas, às vezes é difícil por causa do trânsito e tal. Agora a gente não tem mais a desculpa, pelo menos não essa desculpa. Então, a gente está se encontrando aqui remotamente, né, a partir dessa inovação tecnológica. E hoje nós vamos iniciar justamente nosso contato em torno da disciplina de História do Direito, né? Eu sei que existem expectativas, ou não, às vezes a pessoa paga a disciplina mesmo só porque é obrigatória, enfim, não tem, talvez não tenha a dimensão da importância da disciplina, e o nosso papel é mostrar um pouquinho do que representa a história do direito, da sua importância, do que ela nos facilita o trabalho de entender o mundo como é hoje, olhando para o mundo como foi e tentando imaginar o mundo que pode vir a ser. Então, essa é a grande preocupação da história como um todo, e particularmente da história do direito. A gente vai focar exatamente na realidade jurídica, certo? De antemão, eu sempre gosto de iniciar a disciplina com a enunciação do que eu reputo ser um código de conduta, né? Então, são normas, a gente está, afinal de contas, a gente está no curso de Direito, são normas básicas de convivência, de relacionamento entre professor e discente, e que também dizem respeito ao melhor aproveitamento da disciplina. Então, é nessa perspectiva que a gente sempre anuncia esse código de conduta logo no início, e é o que eu vou apresentar aqui para vocês, certo? Então, vou compartilhar aqui com vocês o nosso código de condutas. Vocês estão vendo bem aí? Dá para ver, professor. Tranquilo. Pronto, perfeito. No Código de Condutas, esse Código de Condutas, na verdade, a gente tinha nas disciplinas todas, e a partir do semestre passado a gente teve que adaptar a nossa realidade das aulas remotas, né? Então, nós temos algumas peculiaridades, né? Os meus alunos de introdução já devem ter conhecimento. A gente fez uma proposta no semestre passado, algumas pequenas adaptações, né? E a partir desse a gente já tem a vivência do que funcionou e do que não funcionou no passado, para ver se a gente aprimora o aproveitamento da disciplina nesse semestre, certo? Esse semestre atípico, que ficou 2020.2, mas que começa em 2021. Então, as loucuras que essa pandemia nos impôs, uma delas. Então, a partir dessa nova necessidade, né, de que a gente não está livre ainda, então a gente vai trabalhar algumas regras e alguns esclarecimentos, né, sobre como a disciplina é, vai se efetivar, né? A primeira questão, né, que a gente pode enunciar aqui, deixa eu permitir aqui. A primeira questão é justamente a referente à utilização do áudio e vídeo, né? Então, vocês podem observar aqui que não há exigência para que vocês efetivamente abram o vídeo. Apesar de sempre assim, eu colher até dos meus próprios colegas, é tão difícil a gente falar para um pontinho no computador, né? Mas eu também entendo que muitas vezes a pessoa está à vontade, às vezes está desenvolvendo outras coisas, não quer abrir o vídeo. Então, a gente estipula que o vídeo vai ser facultativo. Obviamente, a não ser nas atividades que demandam uma apresentação, por exemplo, nas avaliações que demandam apresentação, ou
ou, deixa eu ver aqui, permite mais alguém, que demanda uma apresentação, ou quando alguém quiser vir fazer alguma colocação e necessite dessa expressão, né, pode usar o vídeo de forma franca, certo? O áudio, eu peço a vocês que seja ativado apenas quando houver intervenção nas aulas, certo? Para que a gente possa, para que a gente possa fazer a aula de maneira mais, mais fluida, vamos dizer assim, certo? Sem interrupções, inclusive nesses ruídos, certo? Uma outra questão importante é que todas as aulas que a gente der a partir de hoje, elas serão gravadas para o acesso futuro. Então, vamos supor, alguém de vocês faltou a aula de hoje, não pôde, ou não acordou, né? Então está desacostumado ainda com esse fuso. Então, essa aula fica disponível lá no meu canal do YouTube, que a gente vê aqui embaixo o canal, né? Então, inscrevam-se lá, ativem o sininho, né? Isso aí são os cacoetes de youtuber, né? Que eu não sou, mas é o que eu escuto dos meus filhos. Mas no canal do YouTube, a gente deposita nossos vídeos, a gente grava os nossos vídeos, e esses vídeos depois eu coloco aqui no Cigarro, certo? Então, vocês vão ter sempre, até o dia seguinte, vídeos e coloco os vídeos disponíveis no Cigarro, justamente para facilitar para aqueles que não tiveram oportunidade de assistir a aula, que faltaram, ou que por alguma razão não puderam assistir presencialmente, né, sincronamente, assistir aquela aula no momento posterior, ou mesmo para quem quiser se fazer uma revisão ou tirar alguma dúvida daquilo que foi discutido, então serve para isso também, certo? O vídeo vai estar, vi que tem gente se inscrevendo aqui, viu? Eu disse brincando, pessoal, mas quem quiser se inscrever, lá existem os vídeos dos semestres passados e alguns outros vídeos surpresa que eu vou colocar ao longo da minha atividade docente, certo? Bom, alguma dúvida em relação a isso aqui? A esse primeiro aspecto do áudio e vídeo? Tranquilo? Bom, as aulas serão, via de regra, síncronas. O que quer dizer? No horário de aula, de 7 às 8h40, eu estarei aqui toda terça-feira para dar as nossas aulas. Inclusive, todos os pontos de aula do programa já foram pensados para cada dia especificamente. A grande vantagem desse sistema de gravação de aula é que, eventualmente, quando não der tempo de eu terminar uma matéria dentro de um dia, eu posso gravar um pedacinho no dia seguinte. Então, por exemplo, aconteceu algumas vezes no semestre passado. As aulas eram síncronas, mas, por exemplo, ficou faltando só um tópicozinho que eu poderia, que não deu tempo naquele momento. Então, eu faço o quê? Eu pego eu entro num outro dia, eu até aviso no Cigar, porque eventualmente se alguém puder participar, às vezes vinha 3 ou 4 pessoas num horário que não é o de aula, ou seja, não é obrigação de vocês participarem, eu gravo, né, e depois disso disponibilizo da mesma forma no Cigar, certo? Então não há prejuízo, mas a regra é de que as aulas se deem sincronamente, ou seja, no horário da aula da disciplina. E para isso, eu sempre coloco a notícia lá no Cigar, 15 minutos, 10 minutos antes da aula, o link do Meet, que varia a cada dia. Ok? Tranquilo até aqui? Eu não estou vendo o chat, então alguém diga assim só sim. Tudo certo, professor. Pode continuar. Beleza, valeu, Altair. Obrigado. Bom, como é que se dá a dinâmica da aula? A gente pensou também que é muito cansativo, e eu já fui aluno de EAD, de cursos remotos, né, não presenciais, e sei como é cansativo, né, não apenas para o professor, mas também para o discente, a ficar 1h30 sentado, escutando aquela aula, né, de forma ininterrupta. Então, qual foi a dinâmica que a gente pulou no semestre passado e vai tentar repetir nesse semestre?
a gente vai ter um momento inicial da aula, 30 minutos de alguma discussão inicial de algum tópico. Aí a gente tem 10 minutos para cortar esse momento justamente com um vídeo ou a leitura de algum texto curto, né? Aí a gente retoma a aula com mais 30 minutos para a discussão final daquela matéria, e ao final a gente faz uma atividade. Essa atividade a gente coloca já no SIGA, né? Porque ela vai, como a gente vai explicar logo mais, ela vai ser útil para a própria caracterização da presença, né? A comprovação da presença, e também vai valer como nota, né? Como avaliação na primeira unidade, certo? Então, mais ou menos assim, claro que algumas aulas vão ser diferentes, mas o padrão vai ser mais ou menos este. Como é que vai ser a avaliação? A avaliação foi um grande desafio do semestre passado, para mim, nas duas disciplinas, porque a gente não pode aplicar prova, até pode, mas o professor sempre se preocupa com o rendimento dessa avaliação, porque muitas vezes a gente, não é que a gente desconfie que vocês vão colar, que vocês vão chamar um primo que já está no 8º período para fazer suas avaliações, não. Longe de nós professores pensarmos isso, né? Mas, às vezes, a pessoa não dá a importância devida àquela avaliação, porque, vamos dizer, tem algumas facilidades, né, do ensino da avaliação remota. Então, eu pensei que talvez a avaliação simplesmente de perguntas e respostas, né, não satisfizesse como faria, como seria suficiente numa aula, no momento presencial. Então, o que a gente vai fazer? A gente faz, a cada aula, a gente coloca no SIGA lá na parte de tarefas, né? Uma pergunta, um questionário, ou um texto, alguma provocação que vocês vão enfrentar, né? Que vocês vão responder, que vocês vão analisar, e vocês terão até o dia anterior à aula seguinte para colocar no SIGA. Quem fizer isso vai ter já garantida a presença naquele dia, né? Então, essa atividade serve para computar a presença naquele dia, mesmo que a pessoa não esteja presencialmente, por exemplo, que ela tenha assistido ao vídeo depois, e também vai computar como atividade para nota, né? Então, a avaliação de vocês vai ser dada a partir da reunião de todas essas atividades, que a gente mais ou menos estimou em 10, né? Então, cada atividade valendo um ponto, certo? Então, por exemplo, hoje a gente tem na aula no dia 19, no dia 26 a gente tem uma outra aula. Então, eu vou já disponibilizar para vocês no SIGA, daqui a pouquinho, uma tarefa que vocês podem responder, que vocês podem enviar pelo SIGA até o dia 25. E, atenção, só pode ser feito pelo SIGA, porque no semestre passado, muitas vezes, professor, será que eu posso enviar por e-mail? Não, todos vocês têm acesso ao SIGA, até porque vocês só podem fazer matrícula, já que vocês estão pelo menos no segundo período, alguns do primeiro período, mas já tem acesso ao SIGA de todo modo. Toda matrícula tem que ser feita pelo SIGA, então você já tem acesso ao SIGA. Esse é o instrumento, a ferramenta institucional para gestão da disciplina. Então, tem que ser feito pelo SIGA, a resposta pelo SIGA. E como é que essa resposta? É um trabalho? Não, eu exijo tão somente um trabalho, uma resposta de pelo menos uma página, né? Aí, professor, pelo menos uma página. Pode ser uma página e 3 linhas? Pode, não existe um limite peremptório à extensão da resposta. Às vezes a pessoa se empolga e termina fazendo algo mais, né? E isso pode ser, quem sabe, até um rudimento, um germe para um artigo científico que vocês possam desenvolver depois. Mas, por outro lado, também eu espero que não seja apenas de uma linha a resposta, porque muitas vezes a gente se deparava com essa situação. A pessoa, assim, qual o sentido da vida? Aí botava e respondia em 2 linhas, né? Então, assim,
Obviamente, não, eu espero, pelo menos a minha expectativa é de algo mais elaborado, mais que faça vocês, que demonstre que vocês pensaram, refletiram e até pesquisaram para responder aquela pergunta, certo? Alguma dúvida em relação ao processo de avaliação e controle de presença? Tranquilo? Tudo certo. Tranquilo. Valeu. Bom, e as atividades assíncronas, que serão a exceção, né? Então, o que é que a gente pode estabelecer como atividade assíncrona? Eventualmente, alguns vídeos que eu vou disponibilizar aqui no Cigar, algumas lives, apesar de não estar... é um dos legados, né, desse período de isolamento. No início houve um boom tão grande de live que hoje, quando a gente fala em live, já existe uma certa resistência, né? Mas, eventualmente, se eu verificar algum congresso online que esteja acontecendo, de acesso a todos, que tem interesse para a nossa disciplina, a gente vai fazer a computação, a certificação como sendo algo integrado à disciplina, certo? Então, isso vai ser oportunizado, mesmo que não seja nos dias das nossas aulas. E a atividade, obviamente, que a tarefa que eu vou disponibilizar no Cigar também conta como atividade assíncrona. E como eu já falei, em alguns momentos, a própria gravação da aula, quando não couber dentro daquele momento, né, da aula, no horário da aula especificamente, vai ser feito em um outro momento, que eu também vou avisar no Cigar, para quem puder e quiser participar, vai ser gravado a partir dessa mesma ferramenta do Google Meet, para depois ser colocado no Cigar. Ok? Alguma dúvida até aqui? Bom, e em relação às dúvidas que vocês tiverem, que não possam ser sanadas durante a nossa aula, né, vocês têm dois caminhos. O caminho o caminho ideal, vamos dizer assim, para as dúvidas sobre a disciplina, seria a participação de vocês nos fóruns do Cigar, né? Então, eu vou abrir um fórum lá que é de dúvidas. E essas dúvidas, porque eu sempre recomendo o fórum do Cigar? Porque no fórum vocês podem, vamos dizer assim, publicizar ou democratizar a discussão de determinado tópico, né? Então, pode ser que a sua dúvida sirva para sanar a dúvida de outros colegas. E aí eu não vou estar tendo que responder a 30 pessoas diferentes, mas a gente até cria um espaço de discussão que também é muito salutar para uma disciplina com a característica da disciplina de História do Direito, certo? Então a gente recomenda, eu vou abrir o fórum para vocês, para a criação desse espaço. Mas aí você pode perguntar, professor, se for uma questão particular, né, uma questão mais íntima, por exemplo, eu devo começar o não estágio agora, no primeiro período, no segundo período, o que é que eu devo, qual o livro que eu devo adquirir? Essas questões que vocês acharem que não cabem no fórum, vocês podem me enviar o e-mail e com algum atraso, né, assim, não prometo responder imediatamente, porque hoje também a gente vive uma sociedade do imediatismo, então a pessoa manda a mensagem no WhatsApp e quando vê os dois risquinhos azuis, já, poxa, a pessoa leu e não respondeu ainda, meu Deus, já faz 14 segundos, e a gente tem essa tendência, né, mas tenha um pouco de paciência que eu responderei às questões, né. Às vezes eu não respondo não, mas enfim, é porque me cobre mais uma vez que eu tento cumprir essa obrigação, certo? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo até aqui? Deixa eu olhar para vocês sim. agora. Pronto. Então, agora a gente vai começar justamente a nossa reflexão em torno da disciplina de História do Direito, né? Por que é que inventaram essa disciplina para, já no segundo período, apurrinhar nosso juízo? Por que é que a história do direito não se limita a ser discutida dentro de cada disciplina, de forma que eu possa
por exemplo, me deparar com a história do direito penal, a história do direito civil, a história do direito constitucional, a história do direito administrativo, como geralmente é feito também em relação às disciplinas. Porque uma disciplina específica, mesmo que seja de 30 horas, já no segundo período, para falar sobre história, né, de uma forma geral. E aí eu peço a vocês que vocês respondam essa pergunta. Hoje é o primeiro dia, né? 7 horas da manhã, 7h30. Ainda não tem... nem todo mundo tomou café. Mas veja aí, alguém se propõe a enfrentar essa questão? Por que uma disciplina específica de História do Direito? Professor? Oi. Posso falar? Oi, Mariana, pode falar. Eu acho que é Obrigado por me salvar aqui do estudar. vácuo. De nada. Eu acho interessante estudar separadamente História do Direito, porque é importante entender os processos que o direito passou até chegar ao que atualmente ele é. É importante estudarmos por que foi necessárias essas mudanças e para que não ocorra, como eu posso dizer, deslizes e regressos. Perfeito. Exatamente. Uma das grandes preocupações da história é justamente não repetir os erros do passado, né? E isso é uma disciplina que atenta especificamente para esses cuidados, ela nos permite um senso crítico mais apurado, né, que é o grande objetivo do nosso curso. Alguém mais? Bom, dito isto, a gente já pode começar na nossa aula, ou no material que eu preparei aqui para vocês. Vou apresentar mais uma vez aqui. Estão vendo aí bem? Sim, professor. Pronto. História do direito, né? Quando a gente fala em história, né? O que é que vocês imaginam? De onde é que veio essa palavra? Alguém sabe a origem da palavra? Alguém conhece as suas justificativas iniciais? Heródoto? O pai da história, Heródoto, né? E por que ele recebe esse título e qual a preocupação de Heródoto na sua percepção inicial? Assim, na sua vivência inicial em torno da história. Qual era a preocupação dele? Professor, se o senhor me permite a palavra, Heródoto, Pois não. ele escreveu um relato sobre as Termópilas, eu acho. História significa investigação, em grego. Ele Perfeito. buscava entender todas as nuances do processo. Perfeito. E veja, a história, exatamente, perfeito. A história vem do grego historia e que remete à ideia de investigação, como você falou, de conhecimento, de pesquisa. Então, no fundo, o trabalho do historiador é um trabalho de prospecção, de investigação, né? De buscar relatos sobre o que de fato aconteceu, certo? Então, há uma ligação muito forte entre a história e essa curiosidade, né, do ser humano sobre a sua vivência, sobre o que aconteceu no passado e o que isso repercutiu nos dias de hoje, né? Também há uma referência na Odisseia de Homero a uma personagem que se chamava Istor, que é justamente o personagem que se via como árbitro de situações conflituosas. De alguma maneira, esse sentido, né, a posição desse personagem de árbitro de relações conflituosas, também pode servir simbolicamente para a nossa compreensão de história. A história também serve como um árbitro entre os conflitos de passado e presente e futuro, entre conflitos que aconteceram no passado
e não mais subsistem, ou que ainda continuam a subsistir mesmo nos dias de hoje, né? Então, de todo modo, há na história um liame, né, uma ligação entre aquilo que aconteceu, aquilo que está acontecendo e aquilo que pode acontecer no futuro, certo? Professor, Pois não. o interessante disso aí que o senhor está falando é que a gente percebe hoje, nos dias de hoje, que o desconhecimento sobre a história, ela traz uma leitura totalmente distorcida dos dias atuais. É É o que a gente verdade. percebe, as pessoas não conseguem construir bem a noção do que acontece, porque lhes falta exatamente essa visão do que aconteceu no passado, para lhes dar experiência, lhes dar uma visão, um aspecto comparativo. Não que a história vai se repetir, mas que traz um parâmetro de visão mais abrangente. E isso, nós vivemos uma época em que isso é notório, onde as pessoas que não conhecem a história, elas perdem essa capacidade de uma visão mais abrangente e mais crítica, né, do que a gente está vivendo na atualidade. É importante. Então, quando a gente estuda direito, também tem essa questão de quando a gente verifica como o direito evolui ao longo do tempo, acho que isso ainda vai tocar nisso, né? Como o direito evoluiu ao longo do tempo, nos traz uma noção de como nós chegamos até aqui, de como nós construímos o nosso direito, né, atual. Perfeito, Altair. A gente vive essa crise, né? Por incrível que pareça, a gente vive em meio a tanta informação, a tanta documentação, e mesmo assim, muitas vezes a gente se depara com um descompromisso com a realidade de fontes históricas, vamos dizer assim, fontes materiais palpáveis ainda, né? Não sei se vocês já leram. Oi, Jéssica. Oi, Maria. Quem tá? Pode falar, Jéssica. Eu só ia falar assim, que infelizmente é como se a gente vivesse num... Como não? A gente vive num mundo que a gente tem várias possibilidades, as pessoas têm chance de esclarecer as coisas, de buscar informação, mas infelizmente elas preferem o caminho mais fácil, preferem uma informação já mastigada, sem ter noção de se aquilo é verídico ou não, que nem já recebi inúmeros textos enormes no WhatsApp falando do quanto a vacina tem esse problema, mas as pessoas não pensam assim, deixa eu ler o que o Butantan escreveu sobre essa vacina, deixa eu ler o que é que os órgãos internacionais estão dizendo, não. Então, assim, eu acho que essa disciplina também vai ser muito importante para que a gente, no direito, não caia nesse limbo quase, de ficar preso só ao que a gente escuta por cima do direito, mas sim ter acesso à realidade do que esse mundo do direito já passou para ser o que a gente vive hoje, né? Excelente, Jéssica. Inclusive, às vezes não é nem a informação mastigada, é a informação que nos alenta ou que nos convém, né? Então, você dá credibilidade a uma dada informação, a algum dado, né? Porque você concorda com aquele dado, né? Foi assim que surgiu a interferência da Cambridge Analytica, por exemplo, nas eleições norte-americanas ou no Brexit, né, do processo do Brexit, porque fomentava ou fornecia às pessoas justamente informações que com as quais ela concordava, né, e isso vai terminando por criar uma cortina de fumaça em torno do dado real ou da informação mais fidedigna. Maria, agora. Perfeito. Não, professor, só continuando e assentindo o que a Thaís e Jéssica falaram, nenhum dos textos que o senhor colocou para a gente ler, né, antes aqui, falava justamente sobre isso, das fontes confiáveis e da gente, não da informação mastigada, mas da gente contar a história, não de fato como ela é, mas da nossa perspectiva e da nossa percepção de como a gente acredita que ela é, e a gente acaba colocando o nosso ponto de vista e o posicionamento em um fato que acaba, quando vamos repassar para outras pessoas, não se torna um fato verídico, né? Se torna um fato adulterado e erudito por causa dessas situações que a gente não coloca a situação em si, acaba Exatamente. Exatamente.
porque justamente nos falta esse senso crítico. E é justamente esse senso crítico que a gente quer fomentar a partir das reflexões dessa primeira aula. Eu sempre digo que vocês podem não prestar atenção em nada das aulas seguintes, a partir da segunda aula. Mas se vocês captarem o sentido essencial dessa primeira aula, em que a gente anuncia a importância da história, e especificamente da história do direito, para a compreensão do nosso mundo, eu já me daria por satisfeito, né? Mas preste atenção um pouquinho em alguma coisa nas aulas seguintes, que talvez haja algo de útil também, né? Alguém mais queria fazer alguma intervenção? Professor, deixa eu só fazer um comentário. Oi, Jéssica, pois não. E eu acredito que esse tema que a gente está abordando aqui, né, é uma via de mão dupla. E eu enxerguei isso em um dos textos que o senhor passou, porque tanto tem o caminho das pessoas que não se informam, que ficam presas nessa superficialidade, quanto tem o caminho das pessoas que têm o acesso, que têm a compreensão, mas não se agarram no papel de ajudar outras pessoas a compreenderem melhor as coisas, a esclarecer. E no texto que o senhor passou, tem uma parte que ele fala assim: é para as pessoas que ao longo da história, fora do seu bairro, apenas têm entrado para a história como indivíduos no registro de nascimento. Toda sociedade na qual vale a pena viver é uma sociedade que se destina a elas. Então, assim, quando eu li, eu fiquei super... sei lá, meus olhos brilharam, porque é muito isso. E a gente que tem a oportunidade de estudar, de ter acesso a uma educação de qualidade, a gente tem o dever de ajudar outras pessoas com o nosso conhecimento, e não ele ficar retido na minha cabeça para o meu benefício, para o meu concurso, para o meu salário, sei lá, né? Perfeito. Eu concordo integralmente com você, Jéssica. Eu vou até pontuar que essa é a essência da ciência, né? A ciência não existe para satisfazer o ego ou uma veleidade individual. A ciência, ela procura buscar o conhecimento e que esse conhecimento também seja propagado. Essa é a função, por exemplo, das revistas científicas, das publicações científicas. De nada valeria o conhecimento científico se ele fosse enclausurado, né? Fosse de conhecimento apenas de poucos cientistas. Ele tem que ser não apenas difundido, mas empregado em benefício de toda a sociedade. E quando... essa passagem também me tocou muito, né, de Hobsbawm, é um dos grandes historiadores do século XX, um dos maiores historiadores, né, da nossa era, e para desmistificar também algo que geralmente é dito da história. Quando a gente estuda, ou pelo menos quando a gente estudava antigamente a história do Brasil, a história do mundo, né, no ensino médio, no ensino fundamental, às vezes a gente se detinha aos grandes feitos, às revoluções, às descobertas, entre aspas, né, aos grandes marcos que são escolhidos hoje como mais importantes naquela época. Mas Hobsbawm chama a atenção para a importância daquele ser anônimo que só se registra como contabilidade, né, quando nasce, quando morre, né, como um número, mas que ele também teve uma história. E a história dele também repercute na história da sociedade como um todo. Ele pode não ter feito nenhum feito, ele pode não ter realizado nenhum feito heróico, como os que são geralmente propagados na história tradicional. Mas a sua participação como ser social deve ser tida também como importante para a compreensão do seu momento, do seu mundo, né? Então, a gente também tem que atentar para isso. A história fugir da história dos grandes marcos tão somente. Professor, o mais interessante é que até a isenção e a alienação em relação a isso traz uma repercussão profunda, né? Exato. O desconhecimento, ou a falta de interesse em participar efetivamente dos processos, isso também traz um impacto, né, profundo na história geral das exatamente, pessoas. Exatamente. Do mundo, né? Perfeito. Eu não sei se vocês já leram, mas certamente já ouviram falar do livro de George Orwell, 1984, né? Nesses tempos, então, tem se falado muito. Não sei se alguém já leu. Exatamente. A gente fala do Big Brother que vai, acho que vai
Vai estrear hoje ou a É próxima hoje, semana? professor. É hoje. Olha aí, então nada mais, nada Não mais que eu assista, conveniente, oportuno. é hoje, eu tô sabendo. Não, eu assistia muito, eu peguei desde a primeira Eu gostava edição. do começo também. Não, eu acompanhei Casa dos Artistas, né? Vocês nem conhecem, nem sabem o que é. Não é na época de vocês, não, mas sei, sim, eu era. Não denunciei sua idade, rapaz. É... Mas eu acompanhava mesmo. Na época que nem havia votação por internet, não, era pelo telefone mesmo. Mas eu acompanhava mesmo desde Kleber Bambam, né? Acho que até o sexto Big Brother eu acompanhava religiosamente. Mas o Big Brother, né, que vai ter justamente nessa obra de Orwell a sua inspiração, né, o grande irmão que tudo vê e tudo sabe, tudo conhece, né? E alguém já leu 1984 ou viu o filme? Saiu uma versão mais recente há alguns anos. Eu já li. Pronto. O que é que vocês observaram, aqueles que já leram? O que é que o 1984 tem a ver com a história, no sentido dessa relação entre o passado e o presente? Existe, inclusive, uma frase muito, muito forte no livro sobre essa relação, né, do passado, do presente e do futuro. Vocês se lembram? Se eu me permite a intervenção? Pois não, Heitor. O autor diz quem controla o passado controla o futuro, né? E quem controla o presente controla o passado. E fala de maneira que assim, ele trabalha até no Ministério da Verdade, né? O protagonista, que é quem fica censurando as informações para parecer que o governo sempre está certo. Eu acho que a coisa mais importante do 1984, também é importante ler a outra obra dele, o Revolução dos Bichos, também é muito excelente. Acho que é mais legal quando você conhece a história do século XX, né? Porque ele trocou o nome dos personagens. Mas a coisa mais importante, na minha opinião, do 1984 é aquele coisa que ele chama de duplo pensamento, né? Sim. Que, para mim, é quando o indivíduo aceita duas contradições na cabeça dele e ele não percebe que é uma contradição. E não é nem considerado hipocrisia, porque hipocrisia é inconsciente, é consciente, né? Quando você mente, sabe que está mentindo. Como as próprias nomenclaturas dos ministérios, né? O Ministério da Paz promove a guerra, e o Ministério da Verdade promove a mentira. O Ministério da Verdade promove a mentira, o Ministério do Amor promove a desunião, a tortura, né? É como se hoje a gente imaginasse que o Ministério do Meio Ambiente promovesse a devastação florestal, né? Mas ainda bem que a gente está longe disso. É só imaginação, né, professor? Não, claro. E o que é fantástico nesse pensamento, nessa ideia, né, de George Orwell, que é uma crítica dirigida ao stalinismo da época, mas isso não o faz crítico, porque Orwell não era apenas um pensador de esquerda, mas ele era um ativista, né? Ele esteve presente em revoluções, em embates, efetivamente, né? Mas, obviamente, ele era avesso não apenas ao stalinismo, mas a todos os regimes totalitários de todos os espectros políticos, e essa é uma crítica muito forte que ele faz, como uma maneira de a gente refletir sobre os efeitos desses totalitarismos, desses pensamentos únicos. E no Ministério da Verdade, no qual o personagem principal trabalhava, ele reconstruía as notícias passadas para que as pessoas dissessem, olha, realmente, eu não sei, não tenho certeza se aquilo aconteceu. A pessoa vivenciou aquilo, mas ela fica em dúvida, porque o registro oficial diz outra coisa, né? Então, é como se hoje a gente promovesse uma releitura romântica da Eu acho que o professor foi censurado aí, viu, gente? Porque aqui parou. Não sei para vocês. Aqui também. Aqui também. Eu acho que alguém censurou aí a fala do professor. Todo mundo. Que ele estava prestes
Muito Foi bom. só grande falar irmão do pegou Ministério ele. do Meio Ambiente. Mas o pior é que ele ia falar agora. Então, agora Olha, Ele voltou. voltou agora. Professor, A o senhor gente foi pensa que não, mas censurado. o grande irmão já está nos observando, tá vendo? Pois é, foi só falar do Ministério do Governo, viu? Tá vendo? A gente pensa que não. Vocês que deram um aceito lá nos novos termos do WhatsApp. Professor, eu acho que não é o senhor só que está gravando essa aula, viu? Exatamente. Exato. Mas vejam, é importante que a gente tenha essa visão. De como a gente, reconstruindo o passado, a gente domina o futuro, porque ele legitima o poder presente e faz com que a gente tenha a opinião pública em nossas mãos, certo? Esse é uma das grandes tarefas da disciplina de História do Direito, certo? Para fazer esse link entre o passado, o presente e o futuro. E eu acho que essa obra é muito... para vocês terem ideia, eu li em 1984, quando eu tive Covid, agora no início de setembro, né? Graças a Deus me recuperei bem, mas o livro não deveria, hoje eu reconheço, não deveria ter sido lido naquela época, porque ele tirava o ar mesmo sem eu ter o problema respiratório, o problema respiratório que muitas pessoas hoje, infelizmente, têm, né? Então, é um livro muito forte, muito contundente, mas absolutamente necessário para a gente compreender o risco que a democracia, as nossas instituições correm diariamente com as próprias, com a paquera a esse regime totalitário, certo? Bom, algo mais tranquilo até aqui? Olá, professor. Eu peço licença, eu gostaria de contribuir com alguns pensamentos que eu tive. Obrigado. Do próprio texto do Hobsbawm, que, na verdade, fala que, contribuindo com o debate, ele expõe que o passado, como eu escrevi no chat, o passado legitima, né? Então, os historiadores, eles assumem um papel inesperado de atores políticos, porque há muitas pessoas... Sem dúvida. Exatamente. Muitos líderes políticos manipulam a história para obter as vantagens políticas, né? É o que o próprio Hobsbawm denomina de abuso ideológico da história, que os líderes, eles usam de mitos, invenções e anacronismos para legitimar os atos futuros deles próprios, né, para conquistar poder e tal. O Hobsbawm até cita um artigo do Amos Elon, que é um historiador israelense, que ele usa que uma das maiores legitimações do Estado de Israel foi, entre aspas, que eu uso aspas mesmo, porque ele usa aspas, o mito, a invenção do abuso genocida, né, do genocídio cometido pelos judeus, ou por Hitler aos judeus, que foi o mito legitimador do Estado de Israel, por assim dizer. Aqui eu boto aspas, porque foi necessariamente um mito, mas legitimou a existência do Estado de Israel e das práticas do governo israelense em seguida, né. Gostaria de apenas dizer isso mesmo. Perfeito, Pedro. É muito interessante sua colocação. Há uma passagem, inclusive, desse texto que eu coloquei para vocês, de Hobsbawm, que ele fala, poxa, eu nunca imaginei que um historiador, né, tivesse tanto impacto, tanta repercussão no mundo. Porque eu imaginei que há um físico nuclear, né, que é capaz de construir ou desenvolver uma bomba atômica, esse sim causa grandes estragos, mas o historiador, e a gente vê que a manipulação do conhecimento, da verdade, dos dados, isso tem um impacto extraordinário. E a nossa vivência atual, em que as informações são quase que imediatamente difundidas em grande escala, é que permite ver perceber como o Hobsbawm era visionário, como Hobsbawm, numa outra época, e essa é também a grande característica de um grande pensador, né, de um historiador, de um grande historiador também, possibilitar a compreensão, inclusive, daquilo que ele não enxerga, daquilo que ele não enxerga naquele momento, né, do que pode acontecer. Existe uma outra passagem, né, aquele texto está retirado desse livro aqui, sobre história, que reúne vários
textos curtos de Hobsbawm, mas de grande importância e profundidade, né? Tem um trecho lá que também me chamou a atenção, quando ele fala, só para a gente ter uma ideia, de como o grande pensador, o grande historiador, ele tem capacidade, que a gente imagina, de prever o futuro, mas não é prever o futuro, é de enxergar no presente os rumos que o mundo está tomando, né? Lá na página 18, ele diz assim: as populações da Europa Central e Oriental continuarão a viver em países decepcionados com o passado, provavelmente decepcionados em grande parte com o presente, e incertos quanto ao futuro. Isso ele escreveu naquele momento do contexto da queda do Muro de Berlim, né, da quebra do modelo soviético, né, a independência dos vários países, naquilo que se denominou até do fim da história, porque não havia mais a dicotomia entre capitalismo e socialismo, comunismo, né, que nunca efetivamente se implantou. E aí continua. É uma situação muito perigosa. As pessoas procurarão alguém a quem atribuir a culpa por seus fracassos e inseguranças. Os movimentos e ideologias que mais tendem a se beneficiar desse clima não são, pelo menos nessa geração, aqueles que desejam um retorno a alguma versão dos tempos anteriores a 1989. É mais provável que sejam movimentos inspirados pelo nacionalismo xenófobo e pela intolerância. É sempre mais fácil culpar os de fora. O que é que a gente vê hoje no século XXI? Xenofobia e intolerância. Está de maneira... assistindo exatamente Otaí. Junto com essa onda migratória, né? Isso. Então, a gente já, até contra os Brasil, onde, infelizmente, a gente vivencia uma crise epidemiológica das mais agudas do mundo, existe preconceito já no exterior, né? Como se a gente fosse vetor natural do coronavírus. Mas isso aqui no nosso país existe em relação aos nossos irmãos sul-americanos, né? Aos chineses, né? Porque há quem ainda propague a ideia de que a China montou esse vírus no laboratório para poder enriquecer mais, para aumentar seu poderio econômico sobre as outras nações, e isso se propaga de maneira até irresponsável, sem nenhuma comprovação fundada em dados, né, só especulação. E vejam, isso mostra como o Hobsbawm, há 30 anos, anteviu o que nós estamos enfrentando hoje. E aí a gente vê como é importante fazer uma reflexão sobre a história. Como é, Bárbara? O texto se torna atual por ser de um historiador. Exatamente. Esse é o grande atributo de textos de importância, né? Porque dos chamados clássicos, eles são atemporais, eles valem para sempre. E essa é uma das características, inclusive, das abordagens zetéticas, de que a gente vai falar daqui a pouco, certo? Tranquilo até aqui? Eu estou gostando demais dessa discussão, né? Professor, bom Exatamente, dia. Né? Bom dia, João. Eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção na obra nesse textinho de Hobsbawm é que ele abre bem os olhos para aquilo que a gente acha muitas das vezes que é uma propagação de narrativas de maneira despretensiosa, quando na verdade ela serve sim a um propósito, e não necessariamente aquelas pessoas que são adeptas, elas têm a consciência disso, mas elas foram formuladas para criar esse campo, e muitas das vezes elas saem do campo da narrativa, dos discursos, e vão ser resolvidas mesmo no fuzil mesmo, em guerras, Exato. E para isso, muitas das vezes, e ele mostra isso, ele dá vários exemplos, né? Ele mostra o exemplo que é até engraçado do Paquistão, de 5.000 anos de história do Paquistão, só que o Paquistão só foi pensado na década de 30. Então, eu acho que é isso que mais me chama a atenção. Essa ideia de uma ignorância despretensiosa, quando, na verdade, ela tem uma pretensão e um propósito fixo aqui. Perfeito, João. Um dos grandes erros vamos dizer assim, da história, ou
da historiografia tradicional, é ver nela uma evolução contínua, né? Isso muito da época, por influência do positivismo kantiano, lá do século XIX, a ideia de que, ou a própria ideia darwinista aplicada à história, de que a gente está sempre em constante evolução. Essa ideia pode denotar o sentimento de que a gente hoje está melhor do que ontem, e que a gente amanhã, se seguir esses passos de hoje, vai estar melhor do que hoje, né? E essa evolução contínua, sempre linear e constante, ela não é verdadeira. A gente vive fluxos e contrafluxos na história o tempo inteiro, né? E é importante a gente... Eu vou abordar isso aqui a pouco, e aí falo já sobre essa questão especificamente sobre o mito evolucionista que muitas vezes a gente vivencia. Agora, eu me lembrei também, a respeito do que você falou, claro, vai fugir totalmente da abordagem científica aqui, mas é uma ilustração interessante. Eu estava assistindo um dia desses, na ordem cronológica, os filmes da Marvel, né? Aí estava assistindo Capitão América Soldado Invernal. E aí tem uma passagem lá de Arinzola, dizendo o seguinte, que a Hydra, que vocês que não estão acostumados, assim, estou viajando muito, mas eu prometo ser breve. Ela pretendia privar as pessoas da liberdade e, a partir da sua supressão e para manter uma ordem universal, obviamente, sob o comando dos chefes da Hydra. Só que a Hydra percebeu que as pessoas estavam dispostas a lutar contra essa liberdade ser tolhida. E o que foi que ela fez? Ela se infiltrou no próprio Estado, ou seja, no sistema oficial de contrição da liberdade, e disse, olha, a gente só está constrangendo a liberdade, limitando a liberdade, porque existe um bem maior que é a segurança, né? E vejam, e no filme mostrava como a Hydra intervém em várias situações de forma anônima, intervindo em rebeliões, revoltas, em revoluções em todo o mundo, para que esses de contrição da liberdade, controle, sejam satisfeitos. Por que não pensar que isso pode acontecer, né? No âmbito da oficialidade do Estado? Quantas vezes a gente já enxergou intervenções, por exemplo, dos Estados Unidos em outras nações? Obviamente não pela Hydra, mas por um outro mecanismo, aqui no nosso país mesmo, certo? Então, a gente também não pode ser ingênuo de achar que todas as pessoas têm noção de tudo que está sendo feito. Às vezes elas são simplesmente fantoches nas mãos de quem efetivamente visualiza o que está se passando ou o que está sendo construído de maneira muito arquitetada e muito minuciosa, e a gente às vezes não se apercebe disso, certo? Bom, dando continuidade, né, à nossa discussão aqui, eu vou falar agora sobre a discussão em torno da própria relação entre direito e história. Porque o que é que a gente aprende lá no ensino fundamental ainda? Qual é o marco na história da civilização que diferencia a história da pré-história? A escrita. O desenvolvimento da escrita. A escrita, exatamente. A escrita foi revolucionária, né? Vocês imaginam como é que se propagava ou como é que se difundia uma ordem entre os comandados de um soberano, de um rei, de um chefe, para os seus subordinados, que não fosse pela escrita, né? Todo mundo já deve ter brincado de telefone sem fio e ver como existem ruídos na comunicação que podem comprometer o resultado final daquela ordem. Então, com a escrita, claro que as primeiras manifestações de escrita eram até monótonas. Registrar quantos
quantas cabeças de gado tinha naquele rebanho, registrar quantos sacos de feno foram produzidas, ou então a parte tributária, que sempre é uma constante em nossa história, é quanto foi pago em homenagem ao faraó. Então, a escrita começou monótona, mas a sua importância teve um reconhecimento enorme pelo poder que ela foi e é capaz de gerar. E a escrita, obviamente, demarca a história da pré-história. Aí eu pergunto a vocês, eu posso falar em direito pré-histórico, ou seja, que pré-exista a história, em outras palavras, de um direito não escrito? O que é que vocês acham? Professor, eu acredito que sim. Teve um livro que a gente leu semestre passado, que infelizmente eu não estou lembrando o nome, mas já que para o fim da aula eu vou pesquisar aqui nas minhas resenhas e vou falar. Que comentava sobre um grupo de pessoas primitivas que moravam numa ilha, e esse sociólogo foi passar um tempo lá para observar a realidade deles. Isso, crime e costume na sociedade selvagem. E aí, ele falava sobre a questão da dinâmica familiar e de quem tinha o direito, que naquela sociedade, quem tinha o direito a ser o comandante da família não era o esposo da mulher, mas era o irmão dela. Então, o marido dela só ia ter direito ao comando da família da irmã. Então, tipo assim, não existia escrita, era uma sociedade totalmente primitiva, mas que existia essa noção de direito e quer dizer, eu acredito que seja, né? É um exercício de direito, nesse caso. Por isso que eu penso que existe direito antes da escrita. Perfeito. É o livro de Malinowski, né? E veja que você usou um termo aí, a sociedade primitiva. E a gente, às vezes, até faz associação. Bom, um povo sem escrita, obviamente, faz parte de uma sociedade primitiva. E às vezes, a gente enxerga até essa questão da primitividade como algo pejorativo, né? Mas os incas, que foram das sociedades mais desenvolvidas da história ocidental, eles não desenvolveram a escrita. Né? Professor? Em alguma medida também. Pois não, bota aí. Eu vejo que a história já existia, só não era registrada, né? Assim, porque, por exemplo, do jeito que o direito existia, sem haver o registro, a escrita, a história já era passada de geração em geração, inclusive os costumes, as tradições. Então, não é que a história não existisse. Exato. Eu acho que a questão da escrita, que o dá direito. Não é que o direito não existia. Formalidade. A questão da escrita, como a transição da pré-história para a história, é uma formalidade cronológica, mas claro, que a história já existia, porque isso eu acho que é inerente à condição humana, às civilizações, no momento em que o homem começa a viver em comunidades, em clãs, em sociedades, já existe um grau civilizatório que o torna capaz de passar essas informações de geração para geração, e, na minha opinião, isso já se coloca como história, né? Não nessa visão formal. Perfeito. De divisão. Professor? Mas a pergunta que eu estou formulando... Pois não, Maria? Licença, só reiterando a fala de Altair, que ele falou das tradições, né, da cultura dos povos e tudo mais. A gente tem o pensamento de que esses povos anterior à escrita, que usavam só o poder da palavra mesmo, oralmente, não tinham uma organização jurídica, né? Só que, na verdade, o direito ele surgiu justamente para isso, para ter esse ordenamento na sociedade, e a gente tem o pensamento de que ele não poderia existir esse ordenamento jurídico sem a escrita, mas o que a gente esquece é que, como a Thay falou, existem as tradições e as culturas que elas podem ser passadas oralmente, de família para família, de pai para filho, e que não deixa de ser um ordenamento jurídico também, porque existem regras e existem condições pré-estabelecidas dentro dessa família. Então, é um ordenamento de qualquer forma. Exato.
Perfeito. Talvez a gente não possa falar em ordenamento, né, a ideia de sistema, porque possa ser que não tenha uma organização, né, desses elementos. Surja de forma espontânea, esporádica, eventual, né, à medida que surgem as necessidades de controle social. Mas, sem dúvida alguma, e isso depende também da nossa compreensão do direito. Se eu tiver uma ideia hegeliana de direito atrelada ao Estado, que depois de colhido em Marx e Engels, por exemplo, eu vou ter uma visão de que o direito ele está atrelado ao Estado, portanto, a gente só reconhece o direito estatal. Mas se eu prescindir do Estado nessa compreensão do direito e vir o direito como qualquer instrumento de controle social baseado em regras, em mandamentos, né, com previsões de sanções, mesmo nessas sociedades ditas primitivas ou pré-históricas, ou que não têm escrita, a gente pode ver uma organização dessa natureza, divisão de tarefas, proibições, sanções institucionalizadas. Vejam, eu tenho um grupo de 10 pessoas. Uma dessas 10 pessoas, tudo que colhe, e nós somos um grupo de nômades. As pessoas que vão mudando a sua morada de acordo com os recursos. Acabou o lugar, eu vou para outro lugar. Então, eu tenho esse grupo de 10 pessoas. Uma dessas pessoas, tudo que colhe, come sozinho. Não divide com ninguém. Excluí-lo, né? Porque ele travou novamente. Tá ok? Agora já voltou? Voltou já, professor. Já voltou. Então, vamos ver se por outras vamos nos deparar com esses problemas, né? Mas está normal agora? Tá sim, professor. Pronto. Sim, professor. Perfeito. Então, vejam que o destino natural dessa pessoa que compromete o grupo é o seu banimento. Ele se destaca do grupo e fica para trás, né? Então, é uma espécie de sanção, né, o banimento, e seria quase como uma condenação à morte, né? Tanto que uma das penas mais cruéis na antiguidade, né, era justamente o banimento. Você não faz mais parte dessa civilização, vá para a selvageria, né, do que não é civilizado, ou do que não é habitado, certo? Então, vejam que a gente pode enxergar rudimentos de direito, portanto, mesmo sem um registro histórico. Claro que a gente atravessa uma dificuldade tremenda em relação às provas, né? Como é que eu vou definir o que aconteceu, ou como se organiza a sociedade, sem que eu tenha um registro histórico disso? Mas aí a gente tem várias outras formas de identificação dessas características nessa sociedade, não apenas a partir dos próprios fósseis, não fósseis, mas observações da arqueologia, né? Observações arqueológicas de como as pessoas eram sepultadas, onde elas morriam, vestígios de como elas viviam em comunidade ou isoladamente, né? Ou a gente pode fazer suposições a partir de sociedades que tenham até hoje características que eram encontradas nos povos pré-históricos, né? E essa foi, por exemplo, a abordagem que Malinowski desenvolveu para escrever esse livro. Então, a gente tem esses dois caminhos para imaginar como é que se dava a regulação das condutas naquela época. De todo modo, o que se tem visto como características do direito pré-histórico, né, o direito dos povos sem escrita, é que, primeiro, havia uma limitação de regras abstratas. Então, quando a gente vê no Código Penal hoje, tem lá, matar alguém. Há uma abstração nisso, né? Ou então, se alguém subtrai
subtrair coisa alheia móvel de uma outra pessoa também está tendo uma sanção penal. Nas formulações de regras, de proibições e mandamentos dos direitos dos povos sem escrita, geralmente havia definições de regras, de proibições, de mandamentos específicas. Se alguém tirar a unha de uma outra pessoa, né, como um exemplo, não estou dizendo que existia uma regra dessa natureza, mas mais específicas a partir do que surgia, do que vinha surgindo como problema, como conflito naquela sociedade, naquele grupo, certo? E as normas eram, obviamente, se eu não tinha o recurso de um corpo legislativo, ou sequer de uma enunciação de texto que definisse essas regras, as normas eram consuetudinárias, eram normas costumeiras. Elas passavam de geração em geração, ou entre as pessoas da mesma geração, a partir de hábitos e costumes que iam se consolidando naquela sociedade, ou naquele grupo humano, certo? E, mais das vezes, eram associadas à religião, a uma divindade que, na verdade, que a rigor tudo via e tudo acompanhava, e, portanto, iria julgar aquele seu ato, aquela sua conduta, de maneira implacável, certo? Então, se os hábitos dos povos sem escrita eram construídos, ou dos povos mais antigos, eram construídos a partir da religião, também o era o próprio direito, certo? Bom, e o direito de Estado? A gente já falou aqui que, na visão hegeliana, há uma associação, né? Direito e Estado, ou seja, o direito, como a gente compreende hoje, ele nasce com o próprio Estado moderno. Mas hoje a gente pode se perguntar ainda, existe uma relação de dependência entre direito e Estado? A gente pode falar de um Estado, de um direito sem Estado ou fora do Estado? Hoje a gente tem uma corrente cada vez mais forte que dá de um pluralismo jurídico que não se confunde com o pluralismo jurídico, por exemplo, experimentado durante a Idade Média na civilização ocidental, na civilização europeia ocidental, né? Mas um pluralismo que prevê relações jurídicas, relações de poder até, mesmo que fora do Estado. E algumas pessoas colocam, as organizações criminosas estabelecem códigos de conduta que fogem do controle estatal, a ponto de várias regiões urbanas serem regidas por essas leis. Não são leis escritas, às vezes até são, né? A gente tem estatuto, por exemplo, do PCC, tem estatuto do Sindicato do Crime aqui do RN, mas, mais das vezes, elas são determinações que terminam tendo força de observância obrigatória, justamente pela ausência estatal. Existe esse lado mais, vamos dizer assim, ao arrepio do parlamento, mas existem outras formas revolucionárias, contra-hegemônicas, de enxergar em movimentos populares a geração de direitos, né? Então, todas as correntes descoloniais, né, que veem o direito dos povos originais, por exemplo, na América do Sul, ou do continente africano, como direito a ser observado mesmo contra um direito que muitas vezes foi imposto a esses povos, existe nisso um reconhecimento também desse pluralismo. A Constituição boliviana reconhece esse poder, por exemplo, do surgimento espontâneo dentro dos povos naturais, né, originais do país, para a construção do próprio direito, certo? Tranquilo até aqui? Agora um ponto importantíssimo nessa nossa reflexão de hoje, pessoal. O uso da história, ou o bom uso da história, é fundamental para a compreensão do direito. A gente já falou aqui sobre o perigo de a gente enxergar a história como uma constante, ou como um passo
que é dado um atrás do outro em busca de algo melhor no futuro. Nem sempre é assim, né? E a gente imagina que os povos, quando foram colonizados, né, os povos ameríndios, os africanos, eles não viram nenhuma evolução, né, apesar de que, para legitimar até a barbárie imposta a esses povos originários, para que se legitimasse essa barbárie, fosse vendida a ideia de que se traria ou se levaria a civilização a essas pessoas, né? E se vocês leram o livro, a obra mais conhecida de Joseph Conrad, No Coração das Trevas, veem a que eram submetidos os povos colonizados na África, né? E deu origem, inclusive, ao filme Apocalipse Now, fez um paralelo, né, com a própria intervenção norte-americana no Vietnã. Então, vocês veem que essa evolução não existiu para esses povos. Há uma interferência, há uma subordinação desses povos originários a um interesse, na verdade, que muitas vezes meramente capitalista, meramente expropriatório, né? No caso do Coração das Trevas, o livro de Joseph Conrad, a exploração do marfim e de algumas outras, e da borracha, né, dentro daquele país. Então, o povo que via disso, ou que estava lá, de nada importa. Eu estou preocupado apenas, como era o caso do rei belga, com a expropriação desses recursos naturais, certo? Uma questão também importante, pessoal, para combater essa ideia de evolução, ou de evolucionismo, é que a disciplina de História do Direito não é uma disciplina de abordagem dogmática, né? Não ela, dentro daquilo que a gente viu em introdução, ela segue muito mais uma abordagem zetética. E por que eu digo isso? Porque eu não me preocupo em resolver problemas de forma primordial. A história do direito ela é colocada para a gente compreender esses problemas. Por exemplo, com isso eu digo que eu não tenho compromisso, como acontece em relação à abordagem dogmática, com pontos de partida irrefutáveis ou mais ou menos controláveis, como são as normas jurídicas. A abordagem da história do direito é absolutamente diversa. Isso talvez justifique um certo desprestígio de que goza a disciplina nos cursos jurídicos, né? Eu, particularmente, não fui aluno de História do Direito. Eu não paguei História do Direito porque sequer era ofertada nem como complementar na minha época de estudante. Aí vocês vão dizer, mas isso aí foi em outro século, né? É verdade, foi em outro século, né? Em outras épocas. Mas vejo que, mesmo nos dias de hoje, esse desprestígio ainda está presente, apesar de que há várias previsões de que disciplinas propedêuticas já estejam sendo cobradas em concursos da área jurídica, né? Concurso de magistratura, defensoria, Ministério Público, a história do direito, como também a teoria geral do direito, está cada vez mais presente, mas ainda de forma muito tímida, certo? Uma outra advertência importante nessa aula de hoje, pessoal, é o cuidado de não enxergar ou de não procurar as origens de tudo, né? Porque quando a gente vai, por exemplo, vocês vão escrever sobre, vamos lá, sobre uma coisa, diga aí um tema da moda de hoje. Vem aí uma sugestão. Vocês estão me ouvindo? Pode ser direito digital, professor? Pronto, direito digital, perfeito. Aí vocês vão desenvolver um trabalho sobre direito digital. Aí vocês buscam lá no Código de Hammurabi, diz, poxa, Hammurabi já falava sobre a proteção daquilo que pertence a determinada pessoa e tal. Isso, eu posso fazer uma ligação com a questão da privacidade e tal. Aí você faz, pelo amor de Deus, né?
Hammurabi, se ele dissesse o que é digital, nem eu acho que essa compreensão da digital ele poderia ter. Então, infelizmente, esse é um hábito muito comum dentro do direito. Quando a gente vai estudar algo, a gente quer buscar a origem de quando, pela primeira vez, aquilo foi pensado ou imaginado, ou a gente imagina que a pessoa tenha imaginado, quando, na verdade, isso não se justifica. E aí eu trago a lembrança, justamente, esse livrinho aqui, né? Um livro bem fininho, né, daqueles que mal se sustentam em pé, de um criminólogo, né, um professor de direito, Salo de Carvalho, que escreveu esse livro com um título sugestivo de Como Não se Faz um Trabalho de Conclusão. Esse livro foi excepcional para mim na elaboração da minha tese de doutorado, né? Então, para vocês que vão fazer o TCC, em breve estão tendo essa preocupação, eu desde já recomendo. E essa proposição que está aí na tela para vocês, né, do tema fictício, infelizmente a gente vai encontrar com muita frequência em vários, principalmente em monografias, em trabalhos de pós-graduação. Por exemplo, tema fictício, direito digital. Aí você vai começar a desenvolver a história do direito digital, o direito digital na antiguidade, a Grécia, Roma, o direito digital na Idade Média, germanos, canônicos, árabes, glosadores, o direito digital na modernidade nos dias atuais, a ilustração, aí até chegar aos dias atuais. Essa é absolutamente uma perda de tempo. A gente não pode falar de direito digital, obviamente, na antiguidade, né? Ah, mas os gregos já falavam sobre a questão da privacidade. Sim, mas ele não era direito digital. Né? A gente tem que botar isso de forma muito clara. Eu desenvolvi meu trabalho de doutorado em torno da denúncia anônima. E um marco, eu tenho que fazer uma delimitação do que seja denúncia anônima para poder ver, para poder estudar o que eu entendo como a história da denúncia anônima, né? Então, é um documento dirigido, é um pedido dirigido ao Estado para que haja, ou para um órgão político centralizado, para que haja a adoção de providências com vistas à elucidação de um fato ilícito, muitas vezes. Eu precisei fazer essa delimitação para dizer, não, isso não é denúncia anônima. Ah, mas está lá no Código da Hammurabi. Não, o Código da Hammurabi não falava sobre denúncia anônima, certo? E para que a gente também possa ter essa compreensão de que a gente não precisa ir tão distante. E se a gente for distante, pessoal, a gente vai ter um problema muito sério, que é o contato com as fontes originárias. Se você vai desenvolver um trabalho de direito digital, como é que você vai fazer uma pesquisa de forma aprofundada no direito grego? Porque quando a gente fala assim, o direito na Grécia Antiga, a gente pega um livro, né, um livro de história do direito, vocês veem lá, num capítulo, você fala sobre o direito na Grécia Antiga. Então, vocês imaginem, daqui a 1000 anos, a gente for falar sobre, vamos falar aqui sobre o direito brasileiro. Bom, o direito brasileiro é um direito que engloba direito de quase 30 entidades da federação. Se a gente falar de Brasil apenas do Império para cá, da independência para cá, a gente vai falar de quase 3 séculos de existência, né? Então, assim, de que direito brasileiro a gente está falando? Né? Quase 2 séculos de existência. De que direito brasileiro a gente está falando? É o direito lá do imperador Pedro I ou o direito agora do presidente atual? Né? Então, é muita coisa para a gente consolidar em um parágrafo, ou em um capítulo sequer. E muitas vezes a gente vai observar que esse tipo de abordagem comete esse equívoco. Você fala sobre o direito da Grécia num parágrafo, aí já é demais, né? Não tem como resumir aquele direito. Então, é algo que fica desnecessário no seu trabalho, é algo que não traz nenhuma utilidade, obviamente, não atende aos preceitos metodológicos mais recomendáveis, certo? Contatos com fonte primária. Vocês se lembram que a gente fez a provocação dessa foto da coluna capitolina, né? Alguém pesquisou Sim, professor. sobre ela? Eu já tinha Quem foi que conhecido, falou? professor, Quem foi que um pouquinho falou? da história dela. Então, diga aí.
Você sabe onde é que fica? Atualmente está no Instituto Histórico Geográfico. Mas ela foi mudada, né? Ela não era inicialmente nesse lugar, aí foi transferida umas 3 ou 4 vezes. Dizem que ela foi derrubada até na intentona comunista, na década de 30. Essa atual, ela foi reconstruída, né? Parece Não que sei, ela né? foi ou reconstruída ou pelo menos recolocada no lugar, porque ela tinha sido derrubada na intentona comunista. Por que Por ela foi lembrar um derrubada símbolo Ela era tido como um símbolo fascista, né? Na época em que... Mas por quê? Por causa de quem presenteou. Benito Mussolini presenteou. Exatamente. Agora, E Benito Mussolini presenteou por quê? Porque Natal tinha causa das recebido viagens aviadores italianos. Isso. Muito E bem, concluíram o exatamente. circuito. Ou seja, a razão de a coluna capitolina ter vindo para cá não tem nada a ver com fascismo. Mas a reconstrução da história faz o sentido mudar, né, professor? Por isso que... Exato, perfeito. As pessoas associam. Havia quem pensasse que a coluna capitolina tinha sido construída por Mussolini, né? E vale lembrar que ela tinha sido retirada de outro lugar, salvo engano, Roma. Não lembro, não recordo agora como. De Roma, né? Agora, a única coisa que eu não... A coluna vem do Monte do Capitolino, que é um dos 7 montes que compõem a cidade de Roma. Exatamente. Perfeito. E vejam, ela não é da época de Mussolini, né? Ela é da época do antigo Império Romano. Tá. Intervenções aqui, esta sala, estou dando aula. Então vejam, não é apropriado, né, a gente falar sobre a vinculação da coluna em si com Mussolini, ou com fascismo, né? Com Mussolini sempre que ela foi doada para cá, justamente as coisas de dar aula em casa, né? Então foi doada por Mussolini, mas ela tem uma história por trás muito mais antiga, certo? Então, essas vinculações elas não são adequadas. Alguém chegou a visitar? Professor, Heitor disse que já tinha ido lá, né? Professor, uma coisa interessante sobre isso aí, né? A gente associar a coluna a Mussolini, mas Mussolini era um líder relativamente respeitado. Tanto o próprio Hobsbawm fala no texto dele que após anos de crise e rompimento com as dinastias já muito antigas nos países da Europa, principalmente da Europa Central e Oriental, houve um apego a ideologias novas, e a que estava mais em voga na época, na década de 30, era o fascismo, né? Então, acho que é interessante a gente lembrar que muitos líderes sul-americanos, europeus, se afeiçoaram assim, ao fascismo, e seria até interessante para Mussolini, como um gesto de solidariedade e amizade entre os povos, mandar essa coluna. Claro. Não concordo tanto assim quanto a gente pensar que é um símbolo fascista, longe disso, mas não se pode negar a proximidade, né, do símbolo com o homem que fez. Claro. Essa coluna... Tanto professor. Foi não, Gustavo. Tanto é que na frase que ela possui, eu não me lembro exatamente, mas ela diz que o mar, ao invés de separar os dois países, ele unia a Itália e os povos latinos do Brasil. É muito simbólico, né? Assim, muito bonita essa inscrição, né? E de fato que existe essa vinculação com Mussolini, mas a coluna capitolina é mais do que isso, né? Essa coluna, ela ficava meio que escondida ali debaixo do viaduto do Baldo. Inclusive, depois que ela foi derrubada, foi recolocada lá, totalmente sujeita às intempéries de tempo e tal, até que tiveram a dignidade de recolocá-la lá no Instituto Histórico, né, em frente ao Instituto Histórico, e hoje ela está lá sendo mais preservada, né, até para a preservação da própria história. Eu tive a iniciativa de ir lá para ver como é que ela estava, tirei essa foto que eu mostrei para vocês aí, né, e com isso eu gostaria de chamar a atenção para vocês
da importância de a gente preservar eu tenho medo de cair a internet, que está meio instável assim. Então pode deixar. Com isso a gente tem que preservar, deixa eu só abrir aqui para ver se a internet não me deixa. De a gente preservar o contato com essas fontes primárias, né, com essas fontes que vão nos possibilitar esse avizinhamento daquilo que realmente aconteceu, né? Então, uma coisa é eu ler num livro de História do Direito como é que se dava o direito na época da Grécia Antiga. De onde é que esse autor colheu essas informações? Possivelmente de um outro livro onde ele onde tinha havido pesquisa a partir desse contato com fontes primárias do que realmente aconteceu na Grécia Antiga, né? E assim por diante. Não, ele não teve contato, mas ele teve contato com um livro que, por sua vez, tinha tido contato e assim por diante. Então, pessoal, algo que inclusive é uma advertência que Humberto Eco faz no livro Como se faz uma tese, né? Quando a gente vai desenvolver algo, quando a gente vai desenvolver algum escrito, alguma pesquisa, a gente tem que ter cuidado com a própria proximidade desse objeto de pesquisa. Se você vai escrever sobre Kant, você tem que dominar o alemão. Você não pode se fiar apenas nas traduções que fazem da obra original de Kant. Eventualmente você vai ter que ir às cidades onde ele habitou, ver escritos que não foram publicados, ler pessoas ou autores com quem ele se comunicava, né? Então é preciso que a gente tenha contato o mais possível com essas fontes originárias. Aí você vai dizer, mas professor, como é que eu tenho contato com fontes originárias? Por exemplo, eu quero fazer um trabalho de TCC sobre a coluna capitolina, vamos supor, né? Então, eu posso começar visitando esse lugar aqui, né? Vocês estão vendo aí, o Instituto Histórico Geográfico. Posso ver as inscrições que estão nelas. Vocês podem marcar uma visita à própria Roma, né? Nada mal, né? Para imaginar, ou, por exemplo, recorrer a matérias jornalísticas da época em que se registrou historicamente essa doação, porque muitas dessas informações que eu e você escolhemos, a gente trouxe de onde? A gente tirou de onde? Wikipedia. Do Google. Do Google, exatamente. Né? Então, assim, é importante porque nos aproxima, obviamente é uma grande conquista o nosso conhecimento ser tão franqueado, né? Ser tão aberto. Mas, em algumas situações, quando a gente busca um rigor na apuração da verdade, a gente tem que se aproximar dessas fontes primárias. Aí vocês podem ver, mas dentro da história do direito, professor, o que é fonte primária? É só a lei? Porque se for assim, eu tenho contato com a lei, está lá no site do Planalto, eu tenho o Código Criminal do Imperial. Eu tenho a Constituição de 1824, está lá na íntegra e da forma original, como inclusive ela foi escrita. Basta isso, quando eu for tratar de história do direito? Não, a gente tem várias outras possibilidades, né? Vejam aqui que eu trouxe para vocês um exemplo das ordenações manuelinas. Aqui é o texto original. Hoje, várias bibliotecas públicas, elas dão acesso a esses textos históricos como se fossem fotografados, escaneados. E a gente não tem contato, obviamente. Vejam o papel como ele está colocado aí, né? A gente não pode ter contato. Já pensou a gente comendo pipoca-bocos e pegando nesse papel, né? Não tem condição. Então, existem as fotografias desses textos históricos e a gente recorre a eles para uma compreensão melhor, né, do seu conteúdo. Essas são as ordenações manuelinas. Mas a gente também, por exemplo, pode colher dos locais ou das fontes mais inusitadas registros históricos também. Eu sou um colecionador, eu sou filatelista, né, coleciono selo, moeda, cédula, já colecionei outras coisas também, como
de chaveiro a pontas de lápis. Mas essa fonte aqui, ela é mais rica do que ponta de lápis, sem dúvida alguma. Por exemplo, o selo. Quando a gente imagina aqui, o selo, esse selo aqui está retratando, foi o primeiro selo da República aqui no país. Ele retrata justamente uma ilustração do descobrimento, né, do Brasil. A primeira série do século XX. Uma série e o Brasil foi um dos primeiros países no mundo a desenvolver um serviço postal, né? Salvo engano, o terceiro. E na cédula, essa cédula de um cruzeiro, não sei nem se vocês já viram essa cédula aqui, mas nós já tivemos o cruzeiro muito antes dos planos econômicos que marcaram a década de 80 e 90, a gente teve o cruzeiro como moeda, e o país se chamava República dos Estados Unidos do Brasil, né? Quanta coincidência. Porque, obviamente, o modelo republicano que a gente adotou, principalmente a partir da Constituição de 1891, era o modelo norte-americano, né? E veja que há também uma homenagem ao Marquês de Tamandaré, né? E cada uma desses registros, aqui a gente tem, por exemplo, a assinatura do ministro da Fazenda, a assinatura do diretor da Caixa de Autorização. Todas essas informações são fontes históricas, né? São fontes para a compreensão da época, né? E aqui ao lado a gente tem uma inscritura rupestre, né, no sítio Xique-Xique 1, lá em Carnaúba dos Dantas, aqui no nosso estado, que também pode servir como registro histórico, né, como fonte histórica, porque, vejam, há um registro de uma atividade das pessoas que ali habitavam, né? Então a gente observa aí, o que é que vocês observam aqui? As pessoas como se fosse uma bola, pode ser uma cabeça também, né? Nas mãos, e tipo uma arma na outra, algo como assemelhado a uma plantação, né? Então, vocês podem retirar daí, extrair daí várias informações importantes, né? Alguém me lembrou aqui, acho que por e-mail, eu já estou tão desabituado, pessoal, que eu terminei esquecendo algo fundamental, que era apresentar o programa da disciplina, né? Como a gente já está bem adiantado aqui, são 8h40, eu vou fazer o seguinte, eu vou concluir aqui essa aula inicial, a gente tem alguns tópicos aí a tratar, e num outro momento eu vou gravar uma aula só para complementar esse primeiro momento, para falar sobre o nosso programa da disciplina e sobre indicações bibliográficas, que também é uma questão que sempre acontece. Professor, eu preciso comprar um livro de História do Direito? Ou, se eu precisar comprar, eu tenho interesse em comprar, qual o melhor livro de História do Direito? Né? E aí eu vou me abster de falar de forma muito pormenorizada sobre o nosso programa, mas vou mostrar aí para vocês aquilo que geralmente constitui a principal dúvida, que é da bibliografia. Bom, eu coloco aí uma bibliografia básica, vocês podem ver aí, né, nesse item 6. Está muito pequeno ou vocês querem que aumente? Está pequeno, professor, não dá para ler não. Né? Melhorou? Tá ótimo. Tá bom. Pronto. Eu tenho aí, eu selecionei para vocês uma bibliografia básica, mas que não impede que vocês busquem outros livros de introdução, ou de História do Direito, né, o cacuete aqui de introdução. Em História do Direito, o acompanhamento da disciplina. Por que é que eu nunca recomendo um livro só? Porque alguns livros são excelentes na História do Direito como um todo, mas não tem a parte da História do Direito do Brasil, por exemplo. Outros livros têm alguns tópicos e outros não, então diversifiquem. Ah, professor, mas vale a pena comprar um livro de História do Direito? Eu particularmente gosto, né? Não é só porque eu sou professor de História do Direito, não, mas porque é um livro que é básico para a biblioteca de qualquer profissional do direito. Se vocês têm a preocupação de
de formulário na biblioteca, é importante que vocês tenham um livro de História do Direito, um livro das propedêuticas. É um livro que não envelhece, né? É um livro que você pode recorrer de estudante a profissional e ele não vai perder sua importância, né? E aí eu destaco para vocês esse livro de José Reinaldo de Lima Lopes, talvez seja um dos mais completos, né? Esse de John Gillison, se vocês comprarem qualquer livro de introdução, perdão, pessoal, só penso em introdução, né? E é como a pessoa dizer o nome da ex, né? Falando com a atual, é um desastre. A História do Direito tem um ciúme de mim por causa disso também, né? Mas quando a gente vai ler qualquer livro de História do Direito, invariavelmente vocês vão ver referências ao livro de John Gillison. É um clássico da Fundação Calouste Gulbenkian, um livro bem espesso, né? Mas é um livro excepcional. Agora, não tem a parte de História do Direito do Brasil, né? Porque é uma edição portuguesa, de um autor que sequer português mas é um livro de referência. Então, se vocês disserem assim, eu tô com dinheiro sobrando e tal, ou então assim, minha avó disse que eu podia escolher qualquer livro para eu comprar, não importa o valor, aí vocês podem se aventurar a fazer essa indicação. A gente tem livros mais básicos, como o livro de Luiz Carlos de Azevedo, Introdução à História do Direito. Não estou dizendo básico porque ele é menos importante ou menos profundo, não, pessoal. O de Flávio Lages de Castro, mas a abordagem é diferente, né? São dois livros excepcionais também, de gente que não é só professor, mas escreve sobre a matéria. E a gente tem organizações de livros, como o de Cláudio Sico, são vários textos e vários autores renomados dentro da história do direito que vão falar sobre temas diversos da história do direito, né? Temos o livro de Antônio Carlos Volkmer, que é especificamente sobre a história do direito do Brasil, esse outro de Vicente Bagnoli, e esse de Brandão Saldanha e Freitas, que também é um livro de coletânea de artigos, né? De vários artigos interessantes. Qualquer desses livros, ele vai ser muito bem utilizado, né? Se vocês não quiserem comprar livro, não tem problema. Quer dizer, há um problema porque antes a gente não sei como é que está o acesso de vocês à biblioteca, porque a biblioteca Zila Mamed tem uma quantidade enorme de bons exemplares de livros de história do direito, de introdução, de teoria geral como um todo, que podem ser úteis para vocês, mas não sei como é que está sendo esse acesso hoje. Então, isso também tem que ser avaliado, certo? E assim, pessoal, a gente conclui, né, esse primeiro contato, né? Vou terminar a gravação aqui para fazer algumas explicações em seguida.